A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje, chegando à reta final do terceiro trimestre de 2018, lição de número 14, que tem por título Israel e a Escatologia Bíblica, né? Nós já estudamos diversas lições nesse trimestre e aprendemos demais sobre as Escrituras Sagradas, sobre o povo de Israel. Essa revista que foi escrita em memória da restauração de Israel no ano de 1948, especificamente no dia 14 de maio. Então, especificamente neste ano, está completando 70 anos que o povo de Israel teve esta oportunidade, né, que certamente ela viria porque é um decreto de Deus para este povo. Então vamos estudar hoje a lição de número 14, que tem por título Israel e a Escatologia Bíblica. Entrando aqui no tópico 1, nós vamos estudar o tópico 1 sobre o arrebatamento da igreja, a definição do termo, os sinais da volta de Jesus e a igreja, como que ela será recebida nos céus. Já entrando no tópico 2, nós também estudaremos sobre as 70 semanas de Daniel. Esse estudo ele é espetacular, porque quando se fala de arrebatamento da igreja e do cálculo de tempo do que Deus ele há de fazer por meio da história através de Israel e da igreja, essas 70 semanas de Daniel elas são cruciais para entendermos todo esse sistema. Então, no final da lição, nós vamos falar mais a respeito do futuro de Israel. Que futuro que Israel terá? Sobre a guerra de Gog e Magog. Israel é que ele irá clamar pelo Messias. Em que período que Israel vai clamar pelo Messias? Sem que nós já vemos que eles têm essa expectativa desde quando Cristo estava na terra, antes mesmo de Cristo nascer, desde que eles estavam no cativeiro, eles já esperavam este Cristo. Que Cristo é esse que eles irão clamar. E no tópico 3.3 nós vamos falar sobre o Messias que livra Israel. Então, nós vamos entrar aqui no arrebatamento da igreja. Bom, o arrebatamento da igreja ele é um termo que ele é muito bem estudado por diversas linhas teológicas. Nós temos sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista, né? Entre os mais influentes no Brasil hoje estão o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Quem são os pré-tribulacionistas e quem são os pós-tribulacionistas, irmão Christian? Os pré-tribulacionistas são mais oriundas e acreditam-se mais as igrejas pentecostais, de linhagens pentecostais. Agora, pós-tribulacionismo são igrejas a exemplo da presbiteriana, igreja presbiteriana, que são igrejas mais reformadoras, que tem essas outras características, né? Que não são oriundas de igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais elas costumam crer mais no arrebatamento pré-tribulacionista. E tem os mesotribulacionistas, que não sei eu dizer uma igreja que seja de origem mesotribulacionista, que ensina que o arrebatamento ele ocorrerá no meio da grande tribulação. Então, entrando aqui sobre a definição do termo, né? Então, o termo arrebatamento, né? Ou arrebatados, ele é encontrado pela primeira vez em 1 Tessalonicenses 4,17, ela é uma palavra de origem grega que quer dizer harpazo, que é tomar à força ou capturar, né? Ou ainda tomar para si, né? E ainda existem outros termos, né? Que
também no original é parousia e epifânia. Parousia, ele vai falar mais sobre a presença, e epifânia como uma manifestação em glória. Então, nessa lição, nós vamos aprender muito sobre o arrebatamento. Tem muitas questões, irmãos, que envolvem arrebatamento, né, segunda vinda, há muitas polêmicas. A igreja presbiteriana é um exemplo, é uma igreja pós-tribulacionista que acredita que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação, que nós iremos passar pela grande tribulação. E já nós acreditamos, nós, Igreja Assembleia de Deus, acreditamos que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, que Cristo ele vai vir para livrar a igreja. Há muitas coisas que ele envolve o arrebatamento, irmãos. Há muitas coisas. Exemplo, a igreja em si acredita, nós acreditamos que o arrebatamento ele abrangerá somente os salvos, né? Somente os salvos. As pessoas que estão condenadas, elas não vão ressuscitar quando Cristo vir buscar a igreja. Então nós acreditamos, irmãos, biblicamente em duas ressurreições. Nas ressurreições dos justos e nas ressurreições dos pecadores, né? Dos ímpios ou daqueles que não servem a Cristo. Se darão em dois eventos diferentes, em períodos e épocas diferentes, mas não é o foco desta aula. Para que vocês queiram que eu faça um comentário a respeito disso, ou assuntos de escatologia básica, para que todos vocês venham entender algumas coisas com base nos livros que eu tenho, no estudo que eu tenho. Eu não sou um expert em escatologia, mas eu compreendo isso, eu sei explicar que existem duas ressurreições, sei explicar a diferença dos pré-tribulacionistas, dos pós-tribulacionistas, sei explicar várias minúcias a respeito do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, segunda vinda, diferença entre segunda vinda e arrebatamento, juízo final, quem estará no juízo final, nós vamos assistir o juízo final, como que vai ser? Então, se vocês quiserem vídeo, deixe o seu comentário logo aí embaixo nos comentários do YouTube, do canal, e peçam que brevemente, se esse vídeo atingir uma meta de 1000 curtidas, nós iremos fazer estes vídeos sequenciais, sendo um a cada semana. Amém? Então, continuando a lição aqui, nós vamos ver que o arrebatamento ela vai abranger somente os salvos em Cristo. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, que o arrebatamento ele é como o ladrão da noite. Na visão paulina, o arrebatamento ele será num abrir e fechar de olhos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Logicamente, o capítulo 15 de 1 Coríntios ele vai falar tudo a respeito de ressurreição. Então, a ressurreição dos justos, daqueles que servem a Deus e morreram antes do arrebatamento, ocorrerá quando Cristo vier arrebatar a igreja. São duas etapas e períodos diferentes. Entrando aqui no tópico 1.2 sobre os sinais da volta de Jesus, nós temos que entender que, quanto ao tempo exato que Cristo há de voltar, fixe isso em sua mente, quando Cristo há de voltar, ninguém sabe o dia e nem a hora. Pessoas que querem definir períodos em que Cristo há de voltar, segundo cálculos que eles imaginam em sua cabeça, ou tentando através das escrituras sagradas, elas sempre tendem a cometer erros. A exemplo da seita chamada Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová, que tem a sua seita fundada no ano de 1400
1914, data da Primeira Guerra Mundial. Eles acreditam que foi exatamente nesse ano que Satanás pisou pela primeira vez na Terra. Eles dataram a volta de Jesus Cristo para o ano de 1945, e antes que como isso não ocorreu, eles refizeram este cálculo e dataram que antes que acabasse o século XX, Cristo voltaria. Muitas pessoas, se vocês pesquisarem no YouTube, na internet, vocês vão achar diversos vídeos que evidenciam que isto foi uma verdade. Que pessoas venderam suas terras, venderam suas casas, venderam tudo que tinha, acreditando que tudo que Charles Taze Russell ensinava era uma verdade. Perderam tudo que tinham porque acreditaram nessas mentiras. Então, se uma pessoa ela quiser definir quando que Cristo vai voltar, uma data exata, tenha o seu pé atrás. Cuidado, porque você está entrando numa grande latada. Então, o primeiro sinal é isso, o aparecimento de falsos cristos, porque no fim dos tempos, irmãos, vai aparecer falsos cristos. Eu vou só citar os sinais dos fins dos tempos, que inclusive está na lição, porque se eu for especificar cada um deles, o vídeo vai ficar muito grande, e esta não é a intenção. Eu quero tratar de forma resumida, porque os sinais, eles são coisas tão claras que não há necessidade de eu fazer um comentário aprofundado sobre eles. Sobre guerras e rumores de guerras, segunda evidência, que é o sinal da volta de Jesus. Outros, fomes, terremotos em vários lugares, falsos profetas e enganando a muitos, o pecado aumentando e o amor se esfriando, escândalo, traição e ódio. Vou dar algumas referências. Mateus capítulo 24, versículo 5, Mateus capítulo 24, versículo 6, Mateus capítulo 24, versículo 7, Mateus capítulo 24, versículo 11 e versículo 12, e Mateus 24, versículo 10. Para Paulo, o arrebatamento ele não ocorreria sem que primeiro viesse a apostasia. Então tem que se acontecer esta apostasia. E quantas pessoas estão se apostatando da sua fé nesses últimos dias? Então, o aparecimento de pessoas mentirosas e com a mente cauterizada. Mas nós que somos cristãos e servimos a Jesus Cristo, basta nós sermos fiéis ao Senhor, que quando a trombeta soar, quem estiver com intimidade com Deus, esse subirá. Tópico 1.3 fala sobre a igreja, que ela é recebida nos céus, O que ocorrerá quando a igreja for arrebatada? Quando a igreja for arrebatada, se dará início à grande tribulação na terra. Enquanto isso, a igreja que estará nos ares participará do tribunal de Cristo. Que é isso, irmão Cristo? Eu vou ser julgado por Cristo? Sim, mas não é para condenação, porque aqueles que participam do arrebatamento não podem ser condenados. Aqueles que estão participando do arrebatamento, eles vão ser coroados com a premiação que o próprio Cristo terá o prazer de te entregar. Então são coroas, que Cristo há de te entregar naquele dia, e logo em seguida, enquanto ainda estará ocorrendo a grande tribulação aqui na terra, ocorrerá outro evento no céu que é chamado o evento das bodas do Cordeiro, que se encontra em embasamento bíblico em Apocalipse capítulo 19, versículo do 7 ao 9. Nesse evento estarão homens de toda tribo, povos, língua e nação, e a todo momento da história para festejar como o Rei dos Reis e o Senhor dos senhores. Quanto ao tribunal de Cristo, se encontra respaldo para ele, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 10. Entrando aqui no tópico 2, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, sobre as 7 primeiras semanas, a segunda parte dessas semanas proféticas, e que o Messias ele vai ser tirado. Então, sobre as primeiras 7 semanas, a contagem ela se dá início com o decreto de reedificar os muros de Jerusalém.
Isso tem base bíblica em Daniel 9:25. Esse primeiro período tem duração de 7 semanas, que podem ser computados 49 anos. Como assim, irmão Christian? Como que funciona essa contagem? Irmãos, no original, essas semanas de Daniel são contadas, cada semana é como se fosse 7 setes no original. São 7 setes. Então, cada dia da semana representa 7 anos. Cada dia das semanas. Então, as primeiras 7 semanas representam 7 anos cada dia. 7 vezes 7, logicamente, matematicamente dizendo, 49 anos. Com este decreto que foi dado para a reconstrução dos muros de Jerusalém pelo rei Artaxerxes, um decreto emitido por ele no ano de 445, que foi iniciado por Neemias, então se dá início a essa contagem. Então, ano 445 menos os 49 anos, vamos cair por volta do ano de 396 antes de Cristo, né? Então, o povo liderado por Neemias, né, naquela época, ele teve que trabalhar armado, irmão. Naquela época, eles teve que trabalhar armado, pois a qualquer momento poderia acontecer um ataque do inimigo. Então, o inimigo ele já queria impedir que essas semanas já acontecessem. Já a segunda parte dessas semanas proféticas, de Daniel é o período mais longo dessas semanas, porque elas vão ser exatas 62 semanas. 62 semanas mais as 7 das primeiras semanas. Então, se ocorre juntando essas duas, 69 semanas. O que ocorrerá nesse período? Né? Nesse período foi o período considerado, aconteceu esses fatos no período constatado pela história como o período intertestamentário. Né? Então, o período que foi em silêncio, só que isso vai mais longo, porque o período de silêncio ele foi por volta de 400 a 430 anos. Né? Então, 400 a 430 anos. Então, ano 396 mais 62 vezes 7 vai dar um total de 434 anos. É essa segunda parte das semanas proféticas. 434 anos. Vai dar menos 396, que é a datação da primeira parte. Nós vamos cair por volta do ano de 37, 38 depois de Cristo, né? Então, nisso já aconteceu o nascimento do Messias. O Messias já exerceu o seu ministério, já morreu e ressuscitou. Nessa segunda parte, né? Até nessa 69ª semana. Então, nessa segunda parte, né, historicamente falando, os judeus eles passaram por vários reinos, né, nesse período de 434 anos, a exemplo do Império Persa, a exemplo também do Império Grego. Então, eles estiveram na mão de diversos impérios. E outro que ainda foi o mais atual, na época de Jesus, foi o Império Romano, né? Foi no período do intertestamentário ali que Antíoco Epifânio ofereceu uma porca no altar em sacrifício, profanando o templo, né? E esse período foi que aconteceu a revolta macabeia, né, a revolta do povo macabeu, que foi um marco na vida do povo, pois instituiu um período de independência nacional para o povo de Israel, neste segundo período. Então, primeiro período, 49 anos, segundo período, 434 anos.
Entrando no tópico 2.3, nós vamos ver que o Messias será tirado. Então, ao findar, quando nós entramos nessa 69ª semana, semana de número 69, o Messias, ele é tirado. O Messias, ele é morto, né? O Messias, ele é assunto aos céus. O Messias, ele é tirado da terra. Então, nesse período entre a 69ª semana até a semana de número 70 é o período que nós estamos vivendo. É como se o relógio escatológico de Deus tivesse dado uma pausa. Por quê? Porque quando se tira o Messias, o relógio escatológico de Deus para. Se para o relógio escatológico de Deus. E é nesse período que nós estamos vivendo que é chamado de o tempo dos gentios, dispensação da igreja, calendário do Espírito ou dispensação da graça. É este período em que nós estamos vivendo hoje. Quando que este calendário escatológico de Deus referente a essa semana de Deus começa a funcionar? Com o retorno do Messias para arrebatar a igreja. Há uma grande confusão entre arrebatamento e segunda vinda. Por quê? Porque os presbiterianos falam que Cristo já veio à Terra. Cristo já veio à Terra. Sim, ele veio. Então, se Cristo veio à Terra e ele vier para arrebatar a igreja, ele virá segunda vez. Teoria deles. E quando Cristo vier no final da terceira, da grande tribulação, então Cristo viria uma terceira vez. Essa é a teoria que eles lançam. Só que a segunda vinda de Jesus, ela não se dá início com Cristo pisando na terra. A segunda vinda de Jesus se dá início com o arrebatamento da igreja. O pontapé da segunda vinda de Jesus se dá com o arrebatamento da igreja, enquanto a igreja está sendo assunto aos céus, participando ali do tribunal de Cristo, das bodas de Cordeiro e o povo de Israel aqui na terra, sofrendo o período da grande tribulação e aqueles também que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Salvador de suas vidas, não quiseram uma vida com Deus, não quiseram intimidade com Deus, estarão. Então, quando o povo aqui na terra estará sofrendo porque não quis ter uma vida com Deus, a igreja estará no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Entrando no tópico 3, falando a respeito do futuro de Israel, nós vamos falar sobre a guerra de Gog e Magog, que Israel vai clamar pelo Messias, tópico 3.2, e o Messias que livra Israel. Amém? Então, vamos entrar aqui no tópico de número 3. Entrando no tópico 3, fala assim: portanto, resta o terceiro grupo de semanas, que é o de uma semana, 7 anos, conforme Daniel 9:27. Ocorrerá no futuro, terá início após o arrebatamento da igreja e será um tempo de grande tribulação. Mas no final, Cristo aparecerá e livrará Israel da destruição total. Então nós tivemos o primeiro período falando a respeito de 7 semanas, que é 49 anos. O segundo período, 62 semanas, 434 anos, que somando dá o total de 69 semanas. Então essa última semana de 7 anos corresponde a este período exato, que é a grande tribulação. A grande tribulação terá um período de 7 anos que será findado com o retorno de Cristo, com esta epifânia, né, que é a manifestação em glória de Cristo na terra, que Cristo ele virá em sua glória, pisará sobre o Monte das Oliveiras para livrar Israel. Então, sobre a guerra de Gog e Magog, nós temos que entender algumas coisas.
há muito questionamento em cima deste tema sobre guerra de Gog e Magog. Quando que ocorrerá esta guerra de Gog e Magog? A guerra de Gog e Magog é a mesma batalha do Armagedon? Então nós temos que entender algumas coisas. Quando nós vamos estudar dentro da Bíblia esse termo Gog e Magog e pesquisamos sobre ele dentro das Escrituras Sagradas, nós achamos respaldos. Em Ezequiel capítulo 38 e 39, nós achamos respaldo em Gênesis, na descendência de Jafé, e nós achamos respaldo em Apocalipse capítulo 20, do versículo 9 ao versículo de número 10. Mas o que nós temos que entender? Quando se fala de Gog e Magog, da descendência de Jafé, não é entrando ainda no tema que nós estamos. Na descendência de Jafé, nós vamos ver que é os povos que povoaram a Ásia. Os povos que povoaram a Ásia, e Jafé teve em sua descendência Magog. Magog é da descendência de Jafé. Cã, filho de Noé, habitou a região da África. Cã, o filho amaldiçoado de Noé, habitou a região da África. E Sem, filho de Noé, que deu a origem aos povos fenícios, hebreus, todos os povos que quando você estuda na história secular, você vai ver povos de origem semita, porque são todos descendentes de Sem, filho de Noé. Amém? Então, compreende-se que no livro de Apocalipse, quando nós estudamos sobre Gog e Magog, já não é mais Gênesis, não estamos falando mais de descendência, né? São assuntos totalmente diferentes. Quando nós estudamos sobre Gog e Magog em Apocalipse e Daniel, nós vamos compreender em um pano de fundo que Gog e Magog é a representação da união de todos os inimigos de Deus. Não é de todas as nações em si, mas é de todos os inimigos de Deus. Independente da sua nação, ou etnia, língua, raça, cor, não importa. Todo inimigo de Deus, eles são reiterados, eles são metaforicamente diagnosticados, ou podemos nomeá-los como Gog e Magog, que serão as nações, os inimigos de Deus que estarão tentando destruir a nação de Israel no período da grande tribulação. Quando nós estudamos o livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, dá-se a entender, historicamente, estudiosos afirmam que dá-se a entender que a nação que há se de levantar é a Rússia, embora isso não se pode ser afirmado, embora isso não se possa ser dito, mas há teólogos que tentam afirmar isto. Mas o mais certo de se dizer é que Gog e Magog representam todos os inimigos de Deus no período da grande tribulação. Aí aqui nós não podemos ficar fixos nisso se nós sem entrarmos no tópico 3.2, que vai falar sobre Israel que vai clamar pelo Messias. Por quê? Porque as nações que se levantarão juntamente com o anticristo naquele período para destruir a nação de Israel, eles vão invadir o território de Israel para tentá-los subjugá-los e para destruí-los e exterminá-los, mas Israel dará o grito de misericórdia, clamando pelo Messias. Então, entrando nesse tópico 3.2, que Israel ele vai clamar pelo Messias. Então nós já vamos entrar aqui no tópico 3.3. Por quê? Porque o Messias escuta os gemidos de Israel como a mulher que está para dar à luz,
como a mulher que está para dar à luz a filhos, Israel está gritando e clamando pelo Messias, e o Messias que está se encerrando aí então, o período da grande tribulação, que terá um período de 7 anos, ouve o clamor de Israel dos altos céus, aí sim será a epifânia de Cristo, a manifestação de Cristo em glória para Israel. Cristo, ele descerá com os santos para socorrer. Quem são esses santos, irmãos? Esses santos é a igreja que nesta época já estará glorificada com Cristo nos céus e voltará para socorrer Israel. Então, o Messias ele vai vir para socorrer Israel. O Messias ele virá para socorrer Israel. E é nesse período que Israel já estava batalhando com Gog e Magog, que é representado por todos aqueles que se autodenominam inimigos de Deus. Será nesse período que ocorrerá a guerra de Gog e Magog. Mas a batalha do Armagedon será isso, a destruição desses inimigos. Será a destruição desses inimigos. A guerra de Gog e Magog é Israel contra os inimigos de Deus. A batalha do Armagedon é Cristo e os seus santos lutando contra o quê? As nações que estavam prestes a destruir o povo de Israel. Há alguns judeus, irmãos, que creem que Cristo verdadeiramente é o Messias. Mas naquele dia, quando Cristo se manifestar e vier em glória, será exatamente como Israel o esperou tanto. Será da forma que Israel tanto esperou. E então, naquele dia, a conversão de Israel será em massa. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês que se dedicaram em ver este vídeo. Abençoe grandemente as suas vidas e que vocês tenham uma excelente aula de escola bíblica dominical e encerramento do terceiro trimestre de 2018. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês que tem nos assistido, que tem usado este conteúdo para um aprendizado para as suas aulas. Como disse, não sou um expert, mas com o pouco conhecimento que tenho, tento trazer a mais pura palavra de Deus para o povo hoje. Porque hoje em dia a palavra de Deus, infelizmente, ela tem sido muito distorcida. Então que Cristo seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos nesses últimos dias. E que nós venhamos caminhar sempre a caminho desta verdade. Porque embora hoje nós vivamos na dispensação dos gentios, chegará o dia em que Deus ele consumará o seu plano para com o seu povo. Então, diante de tanto sofrimento, irmãos, o povo vai clamar, o povo de Israel vai clamar pelo Messias. E ele se apresentará como desejado das nações, trazendo esta salvação a Israel e a prova incontestável da sua soberania divina. Então, irmãos, se vocês quiserem que eu comente, faça um estudo sobre determinados assuntos de escatologia, eu tenho alguns conteúdos aqui que eu posso ajudá-los. Então, curtam este vídeo, compartilhem, espalhem e se dediquem à oração e ao estudo da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Por causa que nós estamos vivendo nos últimos dias. E acreditem em você ou não, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos púlpitos de nossas igrejas, Assembleia de Deus, ou de qualquer uma que se autodenomina pentecostal, tem subido muitas pessoas, irmãos, que não tem um mínimo estrutura da palavra de Deus e tem ensinado baboseira para a igreja nesses últimos dias. Então, vamos nos dedicar ao ensino da palavra. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida
Que Deus em Cristo abençoe o seu ministério.